Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Aqui quem fala é o pastor Almir. Hoje nós vamos compartilhar uma mensagem chamada Os Verdadeiros Cristãos. Sabe quanto tempo demora para a gente ser conhecido em um bairro, em uma cidade, em um estado? Se for fazendo o que não presta, é rápido. Se for fazendo o que não se deve, espalha-se como pólvora. Mas se for para ser respeitado, isso demora muito. Se for para ser considerado, coloque tempo nisso. E falando de religião e doutrina, é mais complicado ainda. Nós vamos falar sobre os verdadeiros cristãos. O texto de hoje está em Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Diz assim a palavra: Em seguida partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Achou e levou para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte das reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que, em Antioquia, é que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Por que cristãos? Porque eles eram discípulos de Cristo, porque eles pregavam e viviam o Evangelho de Cristo, porque Cristo era para eles o que devia ser para nós, Senhor e Salvador das nossas vidas. Não importa, querido, a denominação, porque antes de tudo e antes de qualquer doutrina, nós devemos ser conhecidos e chamados de cristãos. Ser chamado de cristão deveria ser o objetivo e meta de qualquer filho de Deus. A doutrina de Jesus Cristo era conhecida como o caminho. E as pessoas viram nessa doutrina o carinho, a união, o amor e a dedicação. Por isso que a mão do Senhor estava com eles. Por isso que muitos creram. Estavam fazendo certo e Deus abençoando. Estavam fazendo certo e Deus transformando. Como diz a palavra de Deus, eles eram uma só mente e um só coração. Eles viviam o que queriam ser e eram o que diziam ser, cristãos. O texto diz: durante o ano inteiro eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão. O ano inteiro, vivendo e pregando a palavra de Deus. Muitos deles longe das suas famílias, das suas cidades, comendo e dormindo onde podiam. A doutrina de Cristo alcançou e modificou grandemente as pessoas, porque pregava e prega até hoje valores e sentimentos que transformam o ser humano em qualquer ocasião e em qualquer época. Amor e salvação. Diante de tanta gente se convertendo e mudando a sua forma de viver, as pessoas têm curiosidade de saber do que se trata. Esse povo, agora chamado de cristãos, era diferente dos líderes religiosos que eles conheciam. Diante de tantas curas e tantos milagres, diante de tanta transformação, o povo pergunta: o que é isso? Como é o nome? Cristianismo. A doutrina dos cristãos. Toda denominação que usar a Bíblia como regra de fé e prática tem que ser cristã, porque a doutrina é de Cristo. Toda denominação que usar a Bíblia tem que ser guiada pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Se a pessoa quer obedecer a palavra de Deus, tem que ser cristã, antes de ser pentecostal, antes de ser maranata, antes de ser quadrangular, batista, Assembleia de Deus ou qualquer outro nome de denominação. Se nós não formos cristãos, acontecem muitos enganos. Enganos de entendimento e enganos de vida. Tem muita gente que pensa que é de Deus, vivendo e pensando diferente do que Deus ensina.
Por isso que muitas vezes a gente escuta: fulano é um bom cristão, ou cicrano é um mau cristão. Pode existir um bom cristão, um ótimo cristão, um maravilhoso cristão, mas não existe um mau cristão. O fato de ser mau já mostra que ele nem é cristão. Esse adjetivo mau mostra a personalidade da pessoa, esteja ela onde estiver, na igreja ou fora dela. O fato de nós irmos a todos os cultos ou missas não nos transforma em cristão. O fato de entregarmos os dízimos não nos transforma em cristãos. Tem gente medindo o seu cristianismo pela quantidade de vezes que vai ao culto ou pelo valor do seu dízimo, quando devia ser pela transformação do seu coração. Os dois são importantes. Ir para a igreja, devolver o dízimo, mas tem que haver transformação no coração das pessoas. Tem gente que diz quantas vezes por semana ou por mês e jejua e se admira que o outro não faz isso ou não faz propaganda disso. Isso é soberba. Isso é julgar os outros quando só cabe a Deus. Veja Lucas 18, 9 e 14, a parábola do fariseu e do publicano. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhe digo que esse homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quem era o cristão? O fariseu jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo o que ganhava e, achando-se salvo, justificado, desprezava e julgava os outros que achava que não tinham salvação. O publicano nem se atrevia a levantar os olhos e reconhecia ser pecador e pedia misericórdia a Deus. Queridos, tem muita gente que ainda hoje, jejuando, entregando dízimo, esquece de entregar o seu coração a Cristo. Quem não vai para casa justificado, depois de um culto ou uma missa, precisa mudar com urgência. Porque no culto, na missa, no lugar que nós vamos encontrar a Deus, ele tem que ser honrado, ele tem que ser glorificado. Onde nós andarmos, devemos ser apontados como homens de Deus, devemos ser chamados de cristãos. Um dia desse, um amigo meu perguntou se eu podia dar uma carona a uma irmã, a uma freira. Eu não a conhecia, mas disse que sim. Aproximou-se uma irmã de uma idade bem avançada e mancando, pois tinha sido operada do joelho. Entrou no carro, se acomodou, olhou para mim e minha esposa e começou a conversar. Ela conversou sobre os joelhos operados, sobre as dificuldades de se locomover, sobre a sua idade e sobre as dores. E eu fiquei escutando enquanto dirigia. Deus e os nossos pais nos ensinaram a respeitar os mais velhos. Ou será que esse respeito acaba quando nós percebemos que essas pessoas estão em uma denominação diferente da nossa? Claro que não. Se nós temos o direito de escolher a denominação que iremos seguir, as outras pessoas também têm. A irmã pediu que eu deixasse ela na frente de uma igreja católica. Assim que eu parei, corri para a porta do passageiro para ajudar a irmã a sair, pois estava operada. Quando eu sentei de novo no banco do motorista, a irmã estava debruçada na porta do passageiro, olhando para mim, me perguntou: meu filho,
eu posso lhe abençoar? Ela queria me agradecer. Ela queria demonstrar a sua gratidão por eu ter sido tão atencioso com ela. Ela queria me abençoar e me agradecer, não porque eu disse que era evangélico, eu não tive essa oportunidade. Ela queria me abençoar por ajudá-la, por escutá-la e por dizer com os meus olhos e com as minhas atitudes que eu a amava. Eu tive uma chance de ser cristão, independente de doutrina, e eu agarrei essa chance. Muitas vezes nós abençoamos todas as pessoas. Deus te abençoe. Fazemos isso com católicos, evangélicos, espíritas, com todo mundo. Muitas vezes recusam porque não acreditam em Deus. Outros recusam porque têm outra denominação. Mas nós ficamos horrorizados quando alguém recusa uma bênção de Deus por qualquer motivo. Para nós, não existe motivo para isso acontecer. Por que eu deveria recusar uma bênção dessa irmã, dessa freira? Imagine a cena, eu dizendo, não, irmã, não precisa me abençoar porque eu sou evangélico. Eu até pensei que Jesus Cristo poderia lá de cima dizer, esse não aprendeu nada sobre o amor. Se eu não aprendi nada sobre o amor, como posso ser cristão? Cristo escolheu a quem ele devia amar e salvar? Não. Ele morreu por todos nós. Eu disse, irmã, em nome de Jesus, pode abençoar. Ela me abençoou e foi para a igreja dela feliz da vida. Eu fui abençoado e fui para a minha casa feliz da vida. A felicidade que Jesus quer que faça parte do nosso coração. A felicidade que está em Filipenses 4, 4 e 5. Diz assim a palavra, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Em outras versões está escrito, seja conhecida de todos a vossa bondade. Perto está o Senhor. Mas será que essa palavra é para todos ou eu posso mudar e não ser bondoso, não ser amável com essa irmã que é de uma doutrina diferente? Ah, queridos, é para todos mesmo. O amor de Cristo é enorme e nós devemos, como cristãos, aprender e espalhar esse amor. O Senhor só estará perto, como diz o texto, se nós amarmos verdadeiramente as pessoas. E eu fiquei tão feliz com aquela experiência. Alegrei-me no Senhor. Eu tive a oportunidade de mostrar bondade, de mostrar amor. Eu tive a chance de ser cristão. O texto está dizendo, seja a cristandade de vocês conhecida por todos. O Senhor está do teu lado. O Senhor é contigo. Eu tenho certeza de que todos nós, vivendo o amor de Cristo, queremos ouvir as pessoas dizendo sobre nós, ele é um verdadeiro cristão. Se isso acontecer, não é mérito nosso, mas é a bondade de Deus. Se isso acontecer, diremos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Para Ele, toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém?